Velho, eu tinha chegado a um consenso comigo mesmo que eu ia fazer uma análise mais suave, que eu não ia falar muito, que eu não ia criticar muito, mas aqui você vai ver minha real opinião sobre a segunda temporada de The Witcher. E eu vou ser sincero aqui de todos os modos. Claro que não tem como não comparar a série com os livros, a série com o universo Witcher no geral, até mesmo lá com os games, né? Então assim, vou falar a verdade aqui, o que eu senti, os pontos positivos e negativos, então fica até o final. Eu tinha planejado fazer uma análise de todos os episódios, mas esse formato aí da Netflix de lançar tudo de uma vez meio que impossibilita isso, então em vez de eu ficar lançando diversos vídeos assim, e vídeos que vão ficar longos, eu decidi fazer uma análise completa só de uma vez, abandonei aquela outra ideia, então aqui você vai ver minha opinião sobre todos os episódios. Por isso, se você ainda não terminou de assistir a série, vai lá, termina e depois volta aqui. Nessa análise eu vou tentar dividir entre os episódios e também entre os arcos dos personagens, vou ir comentando. A primeira conclusão que eu cheguei ao finalizar essa temporada é que não foi uma adaptação do livro O Sangue dos Elfos de The Witcher. Tem ali algumas coisas, algumas bases, mas é uma história totalmente nova. Eu tentei até comparar em alguns pontos e vou fazer isso nesse vídeo, só que ali foi em outra direção. No final ainda conseguiu recuperar algumas coisas e encaixar a série de volta aos trilhos do que essa jornada pode nos levar, mas foi muito diferente. Eu não quero passar aquela ideia de um cara purista que, olha, agora a adaptação tem que ser igual aos livros, seguir os mesmos caminhos, mas eu penso o seguinte: quando você se propõe a adaptar uma obra que você já tem uma mídia dela ali, que foi executada, que foi sucesso, você propõe a adaptar isso, você tem que seguir pelo menos os conceitos. Você tem que pensar que assim, olha, eu vou mudar uma coisa aqui, uma coisa ali, mas são coisas mínimas para que eu não fuja muito do que eu já tenho ali da obra original, porque a obra original é a obra que faz a coisa ter sucesso, então eu não posso fugir porque pessoas vão ficar insatisfeitas com isso. Você pode mudar um pouco a direção dos acontecimentos para que explique tudo para o público geral, mas mudar demais e fugir do que o universo tem a apresentar, fugir da essência que o universo de The Witcher tem, pois o universo ali não é só monstros, não é só bruxos matando os monstros, guerras acontecendo, tem uma questão muito mais política, muito mais interessante e que eu vou falar para vocês que infelizmente essa segunda temporada deixou de lado. Enfim, não quero ser aquele crítico ferrenho, mas essa é a minha opinião sincera, ao mesmo tempo que eu não considero que a série adaptou o livro que deveria adaptar, ao mesmo tempo também que eles colocam algumas referências, alguns pontos assim que você vê que é dos livros, mas tem algumas decisões que eu pensei assim, pra que fazer isso? Porque The Witcher, se a gente for olhar, para ser sincero, a série ela é uma série nota 6, no máximo nota 7. E se ela seguisse o que tem para seguir as obras lá, todo o conteúdo, ela seria uma série nota 8, 9, quem sabe até 10. Então, fugir disso só diminuiu um enredo que poderia ser bem melhor. Não estou falando que foi ruim a temporada. É uma temporada que, com a ideia que eles propuseram a fazer, ficou muito bem encaixado. Os arcos, a finalização, não ficou ali uma ponta solta a ser explicada, conseguiu finalizar bem, mas o que eles poderiam fazer que me magoou muito, que foi deixado de lado e assim tirou um pouco do brilho da história. Mas vamos lá comentar sobre esses episódios e esses arcos. O primeiro episódio, Um Grão de Veracidade, foi o que eu mais gostei, sem dúvidas. Ali tem uma adaptação que modifica para trazer para uma mídia que é a mídia aí da TV, que é a mídia das séries, mas mesmo assim mantém aquela essência e consegue surpreender os dois públicos. Isso que precisava ser feito durante toda a temporada. Aquela pegada ali do Nivellen. O Nivellen nos livros não é um amigo do Geralt, eles acabam se conhecendo lá por ironia do destino. E ali eles serem amigos fez todo sentido, toda a combinação para adiantar a história, porque como que o Geralt ia levar Ciri para casa de um cara que ele nem conhecia? E já na série não, ele sendo amigo já fica mais tranquilo de levar a menina, de deixar a menina lá num quarto para dormir e etc. E ainda passou o conceito dos monstros, a ideia de que tipo, olha, os monstros não são feitos por suas aparências, mas sim por suas ações.
E muitas vezes esses monstros são monstros de aparências e também de ações, que é basicamente o que foi o recado final ali que o Nivellen nos deixou ao revelar que, em vez de ele ter só quebrado o templo, ele fez as coisas indevidas lá com a profetisa, com a, sei lá, qual que estava lá no templo, nem me lembro mais, eu fiquei até irritado em falar alguns pontos que eu falei anteriormente. E também a Virina, porque ali tinha personagem que foi interessante de ver nos livros, mas trouxeram uma história bacana dela, como que se ela fosse um monstro por natureza, é uma natureza de uma lâmina se alimentar de sangues, e que ela também era uma figura que estava precisando de um abrigo, que estava com fome, por isso o Nivellen ajudou ela, então fez com que o público tivesse empatia por essa personagem que antes parecia ser só mais um monstro qualquer. Além de que esse episódio já trouxe alguns conceitos do universo, como lá no início falando de Kaer Morhen, então já explicou pra galera que não sabia o que é Kaer Morhen, o que era logo no início, e também já mostrou um pouco da história de Lara Dorren, quando o Nivellen vai apresentar ali aquele teatrinho, tudo acontecendo. Então foi muito bom, foi um episódio que valorizou tudo que tinha de melhor para fazer, modificou no ponto certo e ainda trouxe informações para o enredo. Por isso esse primeiro episódio eu considerei a melhor adaptação dessa primeira temporada. Aí já no segundo episódio já começa a cair tudo, desmoronar tudo. Kaer Morhen muda completamente a visão do que a galera tinha talvez dos games, dos livros. A série cria um ambiente totalmente diferente e, na real, desagradável. Por quê? Kaer Morhen sempre passa aquela sensação de ser um lugar de abrigo, um lugar de aconchego, onde os bruxos vão lá para hibernar, então eles chegam, contam histórias, conversam entre si, tem aquela áurea familiar, né? A áurea de aconchego, a áurea de descanso, como se você fosse para as férias, para descansar, fica de boa, para depois com que o inverno passe, você volte a trabalhar. E na série não, já colocaram lá um bacanal danado, cheio de mulheres, cheio de prostitutas. O Eskel já muda a personalidade dele, ele já não é mais aquele personagem legal que tem uma personalidade até um pouco parecida com o Geralt. Vai e muda ele para um cara rancoroso, um cara arrogante e etc. Kaer Morhen também é um lugar que parece a casa da mãe Joana. Todo mundo que quer chegar lá chega. E não é assim, pois, como dito, Kaer Morhen é um lugar afastado e depois do ataque que acontece, os bruxos meio que fecham as portas para todos. E só pode chegar em Kaer Morhen quem os bruxos convidam. A série muda tudo isso. Quem quiser ir, tá de boa, vamos chegando aí. Não, o Geralt vai lá, e Yennefer, vem aqui comigo, tranquilo. É um lugar de todo mundo ali em Kaer Morhen e isso me incomodou. E fora a parte de matar o Eskel, né? Porque foi assim, muito sem sentido. O cara vai ser infectado por um Alechen, ele é um bruxo, vai deixar isso ali por acontecer. Não vou chamar as prostitutas ali, não vou pedir pra ninguém me ajudar a me curar. Essa infecção aí também que foi nada a ver. E a ideia foi matar o personagem pra que meio que criasse uma história, um contexto de a perda de um irmão e por isso ia doer muito nos bruxos. Então assim, o Eskel morre, tem todo esse sofrimento e depois no episódio final morre um monte de bruxos, tem um Vesemir ali olhando, pronto e deixa passar. Então assim, a série foi muito incongruente nessa parte. Outro ponto de Kaer Morhen é que a Ciri já precisaria sair pronta de lá. Porque a Ciri, depois que acontece todos esses arcos, agora como dito aí no final da série, ela vai treinar com a Yennefer, vai chegar um momento em que ela passa por várias adversidades, e essas adversidades ela supera com sua luta, com suas habilidades, que ela vira basicamente uma bruxa nos treinamentos, né? Que ela aprende a habilidade dos bruxos, não passa pela prova das ervas lá, então não tem todos os benefícios que os bruxos têm, mas sem dúvidas é uma grande guerreira. E na série tem aquele treinamento lá e ela fica ali meia boca, não sei como eles vão explicar isso lá pra frente, lá no futuro. Então isso pra mim também faltou, já colocar uma Ciri já bem treinada pelos bruxos, ela atacando, se defendendo, e ficou bem deixado de lado ali. E outra parte de Kaer Morhen é o arco da atriz, né? A chegada da atriz lá teve algumas modificações sim, só que eu gostei da reconfiguração que deu pra atriz. A atriz, lá nos livros, ela é apenas mais uma feiticeira, vai lá, ajuda a Ciri, etc. É um momento muito legal, um episódio muito legal da ajuda dela com a Ciri, só que aqui a série
pensou mais em focar nos dramas da atriz Poseidon. Então, assim, a gente vê a questão da ferida dela, o medo dela com o fogo, a questão política também dela meio que se envolver quando ela conta para Tissaia sobre a Ciri. Então, deu uma reconfigurada na personagem que faz você sentir um pouco de amor por ela, mas ao mesmo tempo você fica desconfiada da Ciri, pois ela não é da atriz, pois ela não é uma personagem tão confiável. E isso é bom, foi uma modificação que eu gostei que eles fizeram ali na série. Como eu disse, outro ponto também de Kaer Morhen, né, como eu falei lá, que Kaer Morhen sempre passa uma sensação de um ambiente familiar, e na série não teve isso, foram todas as tragédias que aconteceram por lá. E para mim foi sem necessidade também, tá? Pois ali em Kaer Morhen é um ambiente em que a Ciri sente que é um lugar de boas lembranças, boas memórias, já que no decorrer dos acontecimentos ela vai passar por muitas dificuldades e vai sofrer muito. Então, sem dúvidas, ali Kaer Morhen é um dos poucos lugares que ela tem boas lembranças. E modificar isso foi bem ruim, tá? Passa aquela sensação, igual a Ciri mesmo pensa lá, de que todo lugar que ela vai, as pessoas morrem, e não é bem assim. Agora, comentando de outro arco, um arco que engloba 3 feiticeiras, né, que é a Yennefer, a Fringilla e a Francesca. A Fringilla, gostei muito do posicionamento que deram para ela na série, pois ela realmente virou uma pessoa de importância nesse contexto. É uma figura que transmite ali um pouco de astúcia, de poder, e que pode nos surpreender ao decorrer da série, coisa que também não é passada ali nos livros. A Fringilla fica um pouco de lado, então inserir ela mais nesse enredo ficou muito bom de assistir. A Francesca é outra que teve uma modificação gritante nesse enredo. Eu creio que não foi para melhor, tá? Porque nerfaram muito a personagem e os elfos, porque ali a gente vê uma Francesca rainha dos elfos. Os elfos parece que são só um bando ali de seres diferenciados, jogados, não tem poder nenhum. Então a gente vê os elfos mostrando o seu poder só naquela hora lá que eles tacam as lanças nos soldados nilfgaardianos e vai capturar a Fringilla e Yennefer. Depois disso parece que os caras desaprendem a lutar, né? Sendo que não é bem assim. Os elfos têm um certo poder e uma habilidade com arco e flecha, coisa que não é explorado aí na série. E qual que é o ponto da Francesca que foi desperdiçado na série em relação aos livros? A Francesca faz parte do capítulo do Conselho ali dos Magos, isso nos livros, tá, galera? E ela faz parte de um complô, um golpe que acontece, não sei se vai ser adaptado ainda na série, onde ela ajuda Nilfgaard e faz isso para conquistar Dol Blatana. A série modifica isso, onde meio que simplifica as coisas, né? Ela e a Fringilla cria aquela conexão, a Fringilla leva ela para Cintra, e aí já fala, olha, é só os elfos lutar pela gente aí, por Nilfgaard, que eu vou te dar Dol Blatana. Então simplifica mais as coisas, sendo que nos livros era algo muito mais complicado que ela tinha que fazer para conquistar, porque ela precisou meio que dividir todo o Conselho dos Magos. Deixam ela aí, como eu disse, nerfada, uma personagem mais fraca. Ali no final que a gente vê ela mostrando o seu poder, tem aquela questão também do relacionamento dela com Filavandrel. Enfim, em relação ao arco da Francesca, eu não sei se melhorou ou se piorou, ainda tô na dúvida, no meio termo. Vamos ver qual será o futuro da personagem e o futuro dos elfos. Só não gostei que passaram uma mensagem como que se os elfos fossem um povo muito frágil. Eles são frágeis sim em certo ponto por serem perseguidos, mas aquele grupo ali de elfos que são guerreiros, que nos livros são conhecidos como Scoia'tael, eles são bem fortes e têm um papel interessante a se desempenhar. Vamos ver se The Witcher vai fazer isso na próxima temporada. E existe o arco da Yennefer, né? A Yennefer perdeu os poderes. Eu gostei dessa parte, achei legal, mas não como foi feito. Essa parada de Voleif-Mère, essa nova feiticeira aí estranha, inventada pela série, pra mim foi algo muito sem nexo e que assim, ficou durante toda a série ali, no final teve aquele desfecho como se fosse algo muito importante e não foi algo que me desceu, pra falar a verdade, né? Parece que foi uma ideia deles conseguirem explicar a questão da conjuração das esferas, que as esferas não se uniram, na verdade existem outras esferas, então é basicamente como se fosse o conceito de um multiverso, né, por assim dizer, e foi
um movimento que, na minha opinião, foi meio que preguiçoso, para já tentar explicar algo de cara, para deixar o público sabendo, e parece que eles sentiram uma preguiça de deixar isso mais para frente e explicar lá na frente, que seria muito mais interessante e muito mais surpreendente para o público geral, para entender esse contexto do universo de The Witcher, né? Introduziu, beleza, introduziu ali o que é a conjunção das esferas, isso e aquilo, muito bacana, mas você já querer já empurrar isso de cara, criando uma nova personagem e dando uma importância muito grande para ela, não ficou legal, ficou algo muito viajado de as 3 feiticeiras, vamos ali pra cabana, agora a gente tem um propósito juntas, igual lá a Fringilla, mas a Francesca, não, a gente tem um propósito junto e que se cumprir, best friend forever, e assim, muito estranha essa parada, e pra mim foi a parte que eu menos gostei, a parte mais viajada. E aí a gente entra na cena final lá dela entrando no corpo da Ciri. O que foi aquilo, entendeu? Algo sem necessidade. Por isso que eu comentei lá no início. O universo de The Witcher, ele é muito mais do que só monstros, esses acontecimentos, magias, isso e aquilo. Poderiam ter explorado muito mais a questão política, de tudo que estava acontecendo com a galera aí, em busca não só da Ciri, mas também de Nilfgaard, o perigo que é Nilfgaard estar ali, esse avanço de Nilfgaard, a busca deles também pela Ciri. Isso foi deixado de lado, simplesmente de lado. A gente não sabe, o público geral não tem o profundo conhecimento do que é a política de The Witcher e os seus reinos. Só tem ali a Redânia, que foi apresentado. Também foi um arco muito show, o Dijkstra tá perfeito, o personagem, o ator que faz ele é muito bom, então isso é muito legal. A questão dos feiticeiros também, teve um ponto positivo, a influência da Tissaia, a questão do Stregobor, o Vilgefortz, que o ator dele também é perfeito, passa total vibe do Vilgefortz, que é aquele personagem que parece que tá sempre querendo ajudar, fazer o bem, fazer a coisa certa, mas não vou falar aqui, mas... Enfim, deixar de lado um pouco dessa questão da política foi muito ruim para colocar em um ponto central do enredo dessa tal de Voletme aí, que estranha pra caramba. Outra parada muito louca também, voltando lá no passado, né, que depois que saem de Kaer Morhen, eles levam a Ciri para o templo de Melitele. Isso é muito doido, porque parece que o templo de Melitele é do lado de Kaer Morhen, e não é isso, o templo de Melitele é longe, tanto que nos livros a Ciri, a Triss e o Geralt partem nessa jornada para ir para o templo de Melitele. Lá a Triss acaba passando mal, né, acontecendo com ela, o Geralt busca alguém para ajudar, para facilitar essa jornada, para levar em uma carruagem, e lá que ele encontra o Jarper Zigrin, que aparece somente no episódio final e que não acrescenta em nada. Ele aparece ali a jornada com Geralt. De uma forma ou outra, o Geralt ia partir em busca da Ciri, e aí o Jarper Zigrin aparece por alguns segundos ali, só para dizer que ele apareceu na temporada, sendo que nos livros ele é muito mais importante, pois é ele que explica para o Geralt essa questão da guerra que está acontecendo ali, de tudo que está acontecendo com o povo élfico, com os inumanos, essa questão de Nilfgaard também, todo esse contexto ali que o Geralt tenta abdicar de que uma guerra existe no universo, e são os anões que meio que falam assim: Geralt, você já tem que tomar uma posição, porque querendo ou não, isso vai ser necessário, não adianta você tentar abdicar, porque uma hora ou outra você vai ter que escolher um lado. E lá também que acontece toda uma treta, que é explicado um pouco dessa parte do que é o sangue dos elfos, né, de tudo que está acontecendo no continente, e uma coisa que acontece em frente aos olhos do Geralt, para ele entender qual que é a realidade daquilo, que simplesmente foi descartada. Então, como eu disse, esse descarte de posições políticas de alguns contextos é que prejudicaram a série. Modificar, tranquilo, mas descartar algumas coisas importantes que não poderiam ser deixadas de lado foi bem ruim nesse ponto. E aí, outra coisa que também descartaram é o encontro entre Ciri e Yennefer. Meu Deus do céu, algo que poderia ser totalmente legal e mais emocionante, eles mudaram, porque quando chega lá no templo de Melitele, sabendo lá que a atriz não ia conseguir lidar com os poderes da Ciri, o Geralt chega e manda uma carta para Yennefer pedindo para que ela ajude
a Ciri, né? E lá tem a questão de tipo, a Ciri no início não vai com a cara da Yennefer, então a Yennefer precisa de ser durona e fazer um esforço para conseguir conquistar a Ciri e desenvolver o poder da Ciri. A Nenen, que também é uma personagem muito mais durona nesse sentido, e na série eles meio que descartam isso também. E aí depois a Ciri e a Yennefer viram lá como se fosse uma mãe e uma filha, tem todas as brincadeiras, um momento fofinho, sabe? Ali é o momento em que a gente consegue ver a Ciri feliz. E a série descartou tudo isso, sendo que daqui pra frente vai ser só sofrimento pra Ciri, gente. Então mantenha as partes que a menina tem felicidade, que o espectador vai ver, vai gostar da conexão dela com a Yennefer. Claro que já foi dito que a Yennefer vai treinar ela, então a gente deve ver alguns momentos fofinhos, mas eu não sei por que mudar o encontro das duas, sabe? Fazer de forma diferente. Então, como eu disse, modificar, ok, mas descartar algumas coisas que eram necessárias. Meu Deus do céu, vocês ficaram loucos aí, a produção de The Witcher, na hora de mudar essa ideia. Enfim, no final a gente teve uma surpresa até que prazerosa, apresentando já quem que é o Emhyr, que é o pai da Ciri. Nos livros deu para segurar isso por muito tempo, mas na série seria inevitável mostrar um cara lá que é totalmente importante e não mostrar a real identidade dele. Então o final ali foi um pacto muito forte, um pacto da hora. Eu acho que até trocaram, né, o ator lá do que faz o Emhyr, que era o pai da Ciri lá na primeira temporada, mas aquilo ali eu gostei, foi um choque muito bacana, e o que mostra que parece que agora que eles vão começar a adaptar o sangue dos elfos é esse final, porque o Emhyr mata o bebê da Francesca e parece que vai prender a Fringilla e o Cahir, e isso acontece nos livros, o Cahir pelo menos, né, acontece com o Cahir pelo menos de o Emhyr ficar insatisfeito por causa da derrota lá em Soden e prendeu o Cahir, depois ele vai, coloca o Cahir na missão de novo, isso provavelmente deve acontecer na série. E outra coisa que mostra que a série vai seguir um pouco, vai voltar um pouco aos trilhos na terceira temporada, eu pelo menos espero, é que a Fringilla faça o contato com a Irmandade dos Magos. Então se a Fringilla conseguir voltar para a Irmandade dos Magos, com certeza ela deve puxar a Francesca, então aí vai formar novamente a estrutura que The Witcher deveria ter já nessa segunda temporada. Não sei, são só especulações que eu tô fazendo aqui, mas enfim, essa foi a minha opinião. É uma temporada que teve altos e baixos, eu não sei se eu desgosto ela mais do que gosto, é algo que eu vou refletir, quem sabe vou até assistir ela novamente para entender alguns conceitos que foram mudados aí nessa série, mas a minha primeira impressão é que poderia ser bem melhor, e isso que me deixou decepcionado. Não foi ruim a segunda temporada, só que poderia ser muito mais. Enfim, o vídeo foi esse, pessoal, deve ter ficado um pouco longo que eu falei, deve ter também esquecido algumas coisas que eu queria falar aqui, mas eu falei de coração, eu expressei a minha ideia sobre a segunda parte de The Witcher. É inevitável uma comparação para quem leu, para quem sabe, e eu tentei até explicar o que acontece nos livros para vocês perceberem que minha indignação é real, né? Só de um cara reclamando que mudou as coisas, que é uma adaptação diferente, mas sim porque mudou alguns conceitos que não poderiam ser mudados e deixou o universo de The Witcher muito mais simples do que ele é, mas não mais simples do nível de, olha, tô fazendo algo simples pra galera entender. É um mais simples de preguiçoso mesmo, pra falar a verdade que aconteceu. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente aí embaixo a sua opinião, quero saber a sua opinião, se ela foi igual a minha ou diferente, tanto faz, velho. Comenta aí, eu quero saber o que você achou dessa segunda temporada. Se inscreva no canal se não é inscrito e ative o sininho de notificações, e embaixo estou deixando minhas redes sociais, dá uma seguida lá pra fortalecer. É isso, tamo junto e fui!